Esse aqui é o Volkswagen Nivus Comfortline. É a versão que custa quase 18 mil reais a menos do que a Highline e já tem tudo que você precisa no SUV Coupé. Vem comigo que eu vou mostrar como é que é essa versão de entrada do Volkswagen Nivus. O Volkswagen Nivus foi reestilizado recentemente, você viu aqui no Motor1. O Comfortline, o que muda afinal? Dá pra ver, ele mantém os faróis em LEDs com a luz diurna, os novos faróis da reestilização do Nivus, o mesmo para-choque dianteiro com a grade aqui pintada em preto brilhante. O que você vai perder é a faixa de LEDs que liga um farol ao outro na versão Highline. Aqui é apenas uma peça de plástico. Já que na lateral, as rodas também são um pouco menores. No lugar de 17 polegadas, eu tenho as rodas de 16 polegadas, ainda em viga leve nessa pintura cinza. O escrito Comfortline aqui na lateral. E lógico, não é porque o carro é uma versão de entrada que ele vai perder algumas coisas. Capa do retrovisor e maçaneta são pintadas na cor do carro. E outra coisa, mantém rack de teto, aqui em um preto fosco, não é um prateado igual ao Highline. E também, aqui na traseira, o mais interessante e vale curiosidade, o Nivus Sense não tem a lanterna interligada, mas o Nivus Comfortline mantém a interligação em LEDs entre as duas lanternas, uma das novidades da reestilização do SUV Coupé. E um dos seus destaques sempre foi o porta-malas. É um porta-malas até maior do que alguns concorrentes que são maiores. É um porta-malas com 415 litros. É uma ampla capacidade. A única coisa é que com o tempo ele perdeu aquela prateleirinha bem prática que você colocava para dividir o porta-malas em dois, agora é uma coisa só. Inclusive o step também, o step da mesma medida das rodas, não é aquele step fininho. Mas é um bom porta-malas, bem aproveitado, dá para aproveitar bem o espaço. Vale lembrar que se você precisar de espaço interno, tem o T-Cross com entre-eixos maior do que do Nivus, mas se você precisa de porta-malas, o SUV Coupé ainda é a solução. Bom, vale lembrar que o T-Cross tem o entre-eixos do Virtus, o entre-eixos maior, enquanto o Nivus tem o entre-eixos do Polo, que é um pouquinho menor. E onde você vai perceber essa diferença? Aqui no espaço, no banco traseiro. Não é um espaço ruim. Eu tenho 1,65 m, o banco dianteiro está ajustado para mim e fica um bom espaço. Ou seja, se uma pessoa como eu estiver aqui na frente e aqui atrás for uma pessoa de 1,80 m, ainda fica confortável. E mesmo nessa versão de entrada do Nivus, eu tenho as saídas de ar-condicionado aqui atrás e duas portinhas USB para recarga de smartphone. O que muito carro e muita versão mais cara não tem. Agora vamos focar um pouquinho na versão Comfortline em si, o que vai diferenciar da Highline para custar quase 18 mil reais a menos. Vocês vão perceber, eu não tenho os bancos em cor, eu tenho um banco em tecido, mas é um tecido bem legal, com uma costura azul, um centro cinza. É diferente, não é aquele bancão preto e cinza sem graça, igual a gente via em carros em versões de entrada antigamente. Outra coisa que ele perde, retrovisor fotocrômico. É um retrovisor normal, uma peça comum, diferente da versão do retrovisor fotocrômico, é uma peça mais bonita. E outra coisa que você vai perceber é que ele não tem um acabamento estofado na parte central do painel. É um plástico cinza que acaba conversando com o resto do painel, que é todo em plástico rígido, não tem um acabamento tão cuidado, não tem soft touch. Agora, equipamentos que realmente fazem diferença. Mesmo essa versão, mais uma vez, é a versão de entrada, temos já ar-condicionado automático de uma zona, mas um ar-condicionado automático digital, partida por botão com chave presencial, que na linha 2026 esse carro ainda não. Na linha 26 ele ganha um acabamento cromado nessa parte de baixo. Volante em couro, com as aletas para trocas de marcha. E eu tenho também um pacote ADAS. Eu tenho piloto automático adaptativo e alerta de colisão frontal com a frenagem automática, como os dois principais. E aqui na minha frente eu tenho um painel de 8 polegadas. Na versão Highline é 10 polegadas, uma resolução mais legal. Mas aqui no Comfortline, a tela de 8 polegadas tem uma boa resolução, tem as informações que você precisa no dia a dia, até para computador de bordo, acompanhado pelas laterais de indicador de nível de combustível e temperatura do motor em pequenos LEDs, não está integrado à tela. Então, não é que você perde muita coisa comparado com o Highline. O que você precisa do carro está aqui, inclusive a central multimídia Volkswagen Play com a tela de um pouco mais de 10 polegadas, que espelhamento Apple CarPlay Android Auto sem fio, e já nessa versão também o carregador por indução, que na linha 2026 recebe uma ventilação para esfriar o celular quando você está carregando na indução. Como eu falei, não tem bancos em couro, então o acabamento das portas também não é em couro, é tecido. Agora, uma coisa que dessa base aqui me incomoda um pouco, fica aqui justamente no acabamento das portas, tem uma rebarbinha. Em todo carro que eu peguei dessa família da Volkswagen, tem essa rebarba aqui na porta, incomoda um pouquinho para um carro que ele é bem construído, as peças são bem encaixadas, mas
a rebarbinha para um carro de quase 150 mil reais é complicado. Antes das impressões, vamos falar um pouquinho do motor do Volkswagen Nivus. Tanto na versão Comfortline quanto na Highline não tem uma diferenciação de motor. 1.0 turbo, o chamado 200 TSI dentro da Volkswagen. Aqui, 128 cavalos com etanol, 116 cavalos com gasolina, sempre 20.4 kg de torque, por isso 200 TSI. Tá ligado ao câmbio automático de 6 marchas? Bom, esse motor todo mundo já conhece, de tantos anos a Volkswagen. Tem uma recalibração pelo PL8 e eu vou explicar para vocês por que tem o tão falado lag do acelerador dessa linha de motores agora reajustado para atender novas normas de emissões. Mas ainda é um bom motor que segue tantos anos que a gente já conhece e tá aqui. Mas afinal, o que muda do Nivus Comfortline para o Highline ao volante? Nada. Já adianto isso. Nada. Se você está olhando o carro pela motorização, pelo como se comporta ao volante, você pode levar o Comfortline da mesma forma. Como eu já falei, mesmo motor, mesmo ajuste de suspensão, mesma direção. O pneu da roda 16, lógico, é um pouquinho mais alto, mas no Highline é uma roda 17, então não vai mexer muito. Só recapitulando, o Nivus é um carro bem gostoso de dirigir, uma direção relativamente rápida, a posição de dirigir aqui está mais para um hatchback do que para um SUV, uma posição de banco mais baixa. Suspensão trabalha bem entre um carro mais firme de dirigibilidade, mais longe de ser desconfortável. Então, o Nivus é um bom meio termo, é um carro gostoso para se dirigir, mas não é aquele carro molengão, nem desconfortável ao mesmo tempo. 1.0 turbo dá conta do recado, tem um bom número de potência, um bom número de torque, o câmbio automático de 6 marchas faz as trocas de forma bem suave, não tem tranco, é bem tranquilo. Agora, a grande polêmica que todo mundo adora falar, mas ninguém gosta de explicar: o delay do acelerador dos Volkswagen 1.0 turbo. Sim, para quem conhece esse carro desde que ele foi apresentado, quem dirigiu, por exemplo, o primeiro Nivus e esse, percebe sim, existe um delay de acelerador maior do que a primeira geração, a primeira versão, né? Esse carro não trocou de geração, então é a primeira versão. Primeira coisa é que esse carro foi recalibrado com o tempo. Deu para perceber o start-stop? O carro aqui parou, desligou. Só que antes do carro estar 100% parado, ele já desligou o motor. Então a ação do start-stop está bem mais intrusiva, ela entra bem mais rápido, bem antes do que normalmente entrava. Então essa já é uma mudança do PL8. Mas, por exemplo, ó, aqui ligou o carro, eu encostei o pé do acelerador de uma forma mais delicada, sem afundar. Ele respondeu, deu a partida e o carro segue. O câmbio faz as trocas de bem cedo. Para quê? Consumo, emissões. Então ele aproveita que ele já começa a entregar torque mais ou menos ali a 1.500 rotações. Começou a entregar o torque, ele já faz a troca para entrar de novo nessa faixa de entrega de força. Então ele faz realmente a troca de uma forma bem rápida, bem cedo até. Agora, qual que é a questão do acelerador, né? Um dos pontos que mais prejudica os carros em emissões é justamente esse momento aqui, ó, essa arrancada, esse primeiro momento. Tanto que os híbridos leve, grandes truques do híbrido leve de 48 volts principalmente, é um motor elétrico que ajuda nessa situação. Ou seja, o carro não precisa injetar tanto combustível para tirar da inércia. Então o carro já andou. Então o que a Volkswagen teve que fazer? No lugar de simplesmente você acelerar e o carro andar, o acelerador manda a resposta para a central, isso qualquer acelerador eletrônico, que abre a borboleta de aceleração. Acelerou. No lugar dele jogar a borboleta logo abrir de uma vez, ele vai abrir de uma forma mais suave, mais linear, e isso reflete sim nas emissões. Você tem uma abertura de acelerador mais linear, mais tranquila, você emite menos. Então é por isso que os Volkswagen, principalmente os 1.0 turbo, estão com essa questão do delay de acelerador. É mais para atender nas emissões. Quando isso vai ser resolvido? Com a eletrificação. Quando? Numa nova geração do Nivus, 27, 28. Por enquanto, é o que, entre aspas, é o que tem, né? Você precisa atender, você não consegue pôr um conjunto híbrido desse carro, a não ser que você coloque custo e o carro fique mais caro. E ao mesmo tempo, desenvolver um novo motor, você não tem já esse 1.0 turbo, é despesa, é dinheiro. E mais uma vez, é um carro que vai ter uma nova geração nos próximos anos, aí 27, 28. Mas no geral, continua o bom nível de sempre. Quer resolver isso aqui do acelerador?
bom, você pode arriscar perder a garantia e fazer o famoso remap. Isso sim, ele resolve na calibração. Mais do que isso, é entender como funciona aqui e entender o momento que ele realmente vai demorar para responder. No final das contas, vale a pena economizar o dinheiro que você levaria o Highline para levar o Comfortline. Já tem tudo que você precisa em termos de equipamento, a motorização é a mesma, e 18 mil reais no bolso faz uma diferença. Agora, só que é um carro de mais de 140 mil reais. É uma graninha considerável para um SUV compacto. Tem carros maiores do que ele, na mesma faixa de preço, mas lógico, talvez não tão equipados. É que o grande trunfo do Nivus ainda está nisso aqui. Design. É um carro que trouxe essa carroceria para uma faixa de preço mais barata. E se você também não quiser o Nivus Comfortline, tem o Nivus Sense. Só que aí você vai perder bem mais coisa, vai pegar um carro bem mais básico e com aquela carinha de carro PCD que muita gente não gosta. Então na faixa dos 140 mil reais, tá aqui um carinha que te atende muito bem. Seja você precisando de um bom espaço no banco traseiro, não tão grande como o T-Cross, um bom pacote de equipamentos ou um bom porta-malas. E vocês? Vale a pena levar o Nivus Comfortline no lugar do Highline? Comenta aí embaixo, já deixa o like no vídeo, compartilha, manda para seus amigos que estão querendo comprar um Nivus, vai que ele economiza 18 mil reais e te paga um almoço para agradecer também, né? E vale a pena lembrar, Motor1 é a única rede global aqui no Brasil, ou seja, viajamos o mundo para te trazer as informações antes de todo mundo. Fica aqui meu abraço e até a próxima.